sétimo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação, do livro de produção de texto. Nós estamos estudando o gênero regra do jogo, tá? Então vamos lembrar um pouquinho do último vídeo. Nós paramos na página 31, tá? Justamente falando da questão do jogo, né? Como a gente viu, o jogo ele vem lá dos primórdios da humanidade, tá? Dessa forma, ele não serve apenas para divertir, né? Ele tem outras funções. Ele pode trabalhar outras funções, tá? Então aqui, ó, os jogos de uma forma geral, além de divertir, podem ajudar a desenvolver alguns aspectos do indivíduo, tá? Então a gente tem aqui, ó, ele pode ajudar a desenvolver o aspecto social. Aqui, ó, travou um pouquinho, mas vamos lá. Ele pode desenvolver os aspectos social do indivíduo, né? E o que vai ser desenvolvido nesse aspecto? Vai estimular o relacionamento e a interação entre os participantes, tá? O afetivo, o que pode ser trabalhado num jogo? O que o indivíduo vai aprender? A respeitar a vez do outro, saber ganhar e perder, não ridicularizar os perdedores, não agir com violência em caso de derrota, tá? O cognitivo, o que pode ser trabalhado? Habilidades de raciocínio, estratégia, comunicação, administração, inteligência emocional, liderança e concentração, tá? Então, isso tudo pode ser desenvolvido em um jogo, bom? É muito interessante, porque você vê o social, a criança vai ter contato com o outro, né? Vai ter uma interação entre os participantes. O lado afetivo, ele vai respeitar a vez do outro, né? Trabalhar a questão da ansiedade. Agora é minha vez? Não, eu tenho que esperar, tá? Aceitar a derrota, que é algo muito difícil. Então, através da brincadeira, do jogo, eu consigo ensinar a criança a não agir com violência, no caso de derrota, aceitar perder. Mesmo porque é preparando para a vida, né? E na vida a gente não ganha sempre. E essa habilidade de raciocínio, estratégia, o que eu posso fazer? Aqui é melhor. A comunicação também, né? A inteligência emocional, a liderança. Então, todos esses aspectos podem ser trabalhados, tá? Então, o que a gente pode ver no jogo que nós aprendemos, né? O Aualé. Quais dessas habilidades podem ser desenvolvidas quando a criança joga esse jogo? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho a interação entre esses participantes, né? Eles vão interagir. O respeito pelo outro, o respeito pelo tempo, esperar a sua vez, a importância de ganhar e perder, né? Tem a questão do raciocínio também e a estratégia. Bom, então vamos seguir. Aqui, ó. O texto apresenta regras que devem ser seguidas para que a atividade aconteça de forma satisfatória. Para você, qual é a função das regras em nossa sociedade? E aí, gente? As regras, elas estabelecem muito bem o que pode ser feito e o que não pode.
Isso traz para a gente uma boa convivência, um respeito, tá? Então, por isso que as regras são importantes, para eu respeitar, saber até onde, né, eu devo ir ou não, tá bom? Só um minutinho. Essas regras, elas estabelecem uma boa convivência, tá? Essas regras, essas regras estabelecem uma boa convivência, tá bom? Entre as pessoas. A gente vê que essas regras são importantes em todos os lugares, tá? Na escola, na família, na igreja, na sociedade de uma forma geral, tá? Agora a gente vai preencher, na verdade, esse quadrinho com todas as regras do jogo ao alé, tá? Então vamos lá. Qual é o objetivo desse jogo? Capturar o maior número de sementes, tá? Lembrando que nós estamos no nível de produção de texto na página 32. Quais foram os materiais utilizados? Vende-se um tabuleiro já pronto, né? Com 6 buraquinhos cada lado, como a gente viu lá no jogo. Mas eu posso utilizar outros tipos de materiais, como caixas de ovos, tá? Caixas de ovo. Posso pegar grãos de feijão, grãos de milho. Eu posso usar também a forma de gelo, tá? É uma ideia legal, é uma alternativa. O tabuleiro, como eu jogo, né? Então, assim, ó, tem todas as regrinhas aqui, tá? Mas o que acontece? Fica a dica de assistir o vídeo. O tabuleiro contém 12 buracos. O objetivo é colocar 4 sementinhas em cada buraco, totalizando o total de 48 sementes, tá? Cada jogador vai escolher um lado do tabuleiro, tá? E o primeiro jogador, ele escolhe uma casinha para distribuir essas sementes. As sementes dessa casinha devem ser distribuídas uma a uma em cada casinha, tá? O próximo a jogar faz o mesmo, escolhe uma das casinhas do seu lado e distribui as sementes, vai colocando as sementes nos buraquinhos, tá? No sentido anti-horário. Dependendo da casa que o jogador escolher, suas sementes deverão ir para o lado do adversário. Então tem que ficar esperto, tá? Os buracos que ficarem vazios devem ser preenchidos novamente pelo adversário ou pelo próprio dono da casa. A brincadeira acaba quando um dos jogadores tiver um número significativo de sementes cujo adversário não consiga ultrapassar. Então, quem tiver, né? Porque é o momento de semear, depois eles começam a colher. Se tiver 2 ou 3 sementinhas, a pessoa pode colher. Então, ganha quem tiver colhido mais sementes, tá? Quando acaba o jogo, vence aquele que reunir o maior número de sementes, tá bom? Vamos seguir. Página 33. Olhem só, aqui nós vamos ver o seguinte: nós vamos ter que citar os tipos de jogos, por exemplo, os jogos de rua. Quais os jogos de rua que você conhece? Então, eu vou citar alguns: amarelinha, bolinha de gude, peão, pique-pega, pique-bandeira, tá? Jogos de carta, eu tenho o baralho, né? Então, posso jogar buraco, rouba-monte, truco. Eu tenho o Uno, né? Que agora é muito conhecido, é um jogo de carta, tá bom? Jogos de tabuleiro, nossa, tem inúmeros, né? A gente conhece o Banco Imobiliário, que é muito conhecido, o xadrez, a dama, o gamão, tá? Tudo vai utilizar o tabuleiro para que eu possa jogar. Jogos esportivos, aí a gente já sabe, né? Queimado, futebol, basquete, vôlei.
tá bom? Então, olha quantos jogos e olha quanto a gente pode aprender com esses jogos. Com base nos tipos de jogos acima, como a Ualé seria classificado? Seria um jogo esportivo, um jogo de tabuleiro, um jogo de carta, um jogo de rua, gente? É um jogo de tabuleiro, tá? Ele seria classificado dessa forma. Agora, você pode escolher dois jogos, tá? E preencher essas informações aqui. Eu completei lá na atividade no número 6, é o pique-pega. Eu vou explicar. Vou colocar o nome do jogo, qual é o objetivo, qual é o número de participantes, né? Até quantas pessoas podem participar, como ele é jogado, aí você vai explicar. Como é finalizado, quando acaba o jogo, quem vence, tá? E quais são as habilidades desenvolvidas. Eu posso ir lá novamente na página 31 e ver as habilidades desenvolvidas, tá? A interação, o respeito ao outro, habilidade de raciocínio, estratégia, liderança, tudo isso pode ser desenvolvido, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho de um outro jogo muito conhecido. Inclusive, gente, é um jogo que faz muito bem as pessoas idosas, tá? Fica até a dica. Se você tiver um idoso aí na sua casa, o jogo da memória, ele faz muito bem. Claro, a criança também. Porque vai trabalhar com a memória, né? Com a associação de figuras. Aqui, ó. Lembrando que o jogo ele tem uma faixa etária, né? Ao alé, eu tenho que ter cuidado com as sementes. Então, uma criança menor não poderia jogar, né? Porque traria um risco. Então, eu tenho aqui, ó, jogo da memória. Acima, qual é a faixa etária? Quem pode jogar esse jogo? Acima de 5 anos. Local, eu posso jogar em casa, no quintal. O que estimula esse jogo? Esse jogo estimula a memória e a estratégia. Quantos participantes tem que ter? 2 participantes. O material são as cartas ou cartolinas. Eu posso tanto comprar o jogo pronto ou posso produzir, tá? Então a gente sabe que existem várias maneiras de brincar com esse jogo, mas uma das principais é quando eu coloco todas as cartas viradas para baixo e tento achar a figura semelhante, a figura igual, tá bom? Semelhante não, na verdade o termo mais adequado seria igual, tá bom? E assim, quando eu virar e achar a carta que diz respeito, a carta igual, eu pego. Pense aquele que no final tiver mais pares de cartas, tá bom? Quais elementos são comuns? Vamos lá, voltou um pouquinho aqui. Vamos lá. Quais elementos são comuns entre a regra do jogo ao alé e o jogo da memória? Nas duas, nos dois jogos, as regras devem ser apresentadas, né? Então, o que, que há em comum? As regras. Todos os jogos têm regras, tá? Eu tenho ainda os materiais, né? As orientações, ou seja, o que, que tem em comum quando descreve o jogo, tá? Então vamos lá. Nas duas regras foram apresentadas o título da brincadeira, os materiais utilizados, as orientações sobre cada uma das etapas do jogo e ambos têm imagens, tá? Na regra do jogo da memória, há alguns elementos que não foram apresentados na regra do jogo ao alé, como, por exemplo, a faixa etária, tá? Ainda por cima, no jogo da memória também apresentou
os estímulos, o que pode ser trabalhado. No Aualé, não, tá? Que habilidades esse jogo busca desenvolver nos participantes? Cite outros jogos que também desenvolvem essas habilidades. É a memória, né? A principal habilidade trabalhada é a memória. Mas aí eu também posso trabalhar a questão da estratégia, né? Um jogo que trabalha muito com a memória e com a questão da estratégia também é o xadrez, tá? A regra do jogo ao alé, as imagens são muito importantes para a compreensão do texto verbal. Na regra do jogo da memória, a imagem apresenta a mesma relevância, ou seja, a mesma importância, não, porque a imagem é apenas ilustrativa, tá? Reescreva com as suas próprias palavras o como brincar da regra de jogo da memória, tá? Então, vou colocar aqui uma sugestão de resposta. Encontrar as cartas que possuem a mesma imagem, tá? Correspondente. Esse é o objetivo. Como iniciar? Distribuir as cartas sobre a mesa com os desenhos voltados para baixo, tá? Cada jogador, na sua vez, escolhe um par de cartas. Se esse par for igual, o jogador pode pegá-la. Se não for, ele tem que devolver essas cartas à mesa. Vence aquele que tiver mais cartas, tá bom? Mais pares de cartas no final de tudo, ok? Lá na outra página tem como finalizar. Vence o jogo aquele que tiver como finalizar. Vence o jogo aquele que tiver encontrado o maior número de pares de cartas, tá bom? Então, eu vou deixar como sugestão de atividade a página 37, ok? Obrigada pela atenção. Até a próxima aula. Tchau, tchau.